Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui o tema da live enquanto as pessoas entram. É a nossa série de lives sobre o sofrimento humano na visão do yoga. Oi, Gabi. Então, deixa eu colocar aqui quem sou eu. Humano. Parte 2. Vamos lá, ontem tivemos uma live com centenas de pessoas e eu fiquei muito feliz com tanta gente interessada nesse tema, que não é um tema simples, que se chama kleshas, na visão do yoga. E a gente vai dar continuidade nesse tema hoje e até sexta-feira a gente vai falar sobre os 5 venenos. E no domingo a gente tem um resumão de tudo, uma síntese, uma aula muito profunda e especial no domingo. E essa aula, eu tô bem animada pra chegar no domingo. Tá? Então vamos lá, ficaram com alguma dúvida de ontem? Eu vou recapitular que na live de ontem, sobre o sofrimento humano, por que a gente sofre, a razão número 1 na visão do yoga é a vidya. É a ignorância. Nós somos ignorantes de quem somos. Nós não sabemos o que somos. Nós reconhecemos o impuro como puro, nós reconhecemos o impermanente como permanente e nós reconhecemos o falso eu como eu. Essa é a definição de Patanjali sobre o que é essa ignorância, né? Não é sobre ignorância de não saber sobre algo. É ignorância de não saber separar Purusha de Prakriti, né, de não saber separar a essência dessa existência material. E daí depois, o segundo motivo na visão de Patanjali de por que a gente sofre é porque temos o ego e nos tornamos egoístas, que é asmita, é o segundo dos 5 venenos dos kleshas. Então, asmita ele é traduzido como ego, como outras palavras no yoga também são traduzidos como ego. Por exemplo, ahankara é traduzido também como ego, mas é outro tipo de ego, é uma parte da mente que se identifica com situações da vida. E asmita é esse ego de, como eu falei ontem, de a gente se limitar, de limitar o nosso eu de acordo com o que a gente tem, com a nossa profissão, de achar que eu sou magro, eu sou gordo, eu sou rico, eu sou pobre. Ontem eu dei exemplos do vitimismo, né? Que as pessoas, elas escolhem se colocar num papel como eu sou triste, né? Ao invés de eu estou. Então isso é asmita, é essa visão do ego que se identifica com algo externo como se aquilo fosse o seu eu. E é muito interessante isso, porque isso eu acho que é o que a maioria das pessoas, até quem não tá tanto em avidya, não tá tanto na ignorância, vamos dizer, do mundo espiritual, do mundo material, ela ainda se sente como a vida são os problemas da matéria. Né? A gente ainda pensa que a nossa vida, a nossa existência aqui, a gente decide se a nossa vida está boa ou não tá, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que a gente fica esperando que estivesse a nossa vida ideal, e não reconhecendo que a vida que a gente tem é reflexo dos nossos karmas, a gente está colhendo o que a gente plantou. E quando eu falo isso, sempre vem a revolta, sempre vem a não aceitação de, não, espera aí, eu não escolhi estar onde eu estou. Percebe? Você vai responder isso agora. Se eu te perguntar, sua vida tá como você gostaria e se por acaso não tiver algo que não te faz sentir completo, purna, né, numa plenitude, no santosha, yoga tem vários nomes para isso também, um estado de contentamento com a vida, você vai dizer que você não escolheu estar onde você tá, mas você tem o poder de escolha,
de mudar. Mas você fica se prendendo, lembra o exemplo que eu usei a live inteira ontem, você escolhe tomar o veneno diário da ignorância, de se acomodar e preferir culpar os outros. Então, eu converso muito com seguidoras aqui, converso muito no WhatsApp com as pessoas que fazem os meus cursos, que a gente tem grupos que tem lindas trocas filosóficas depois de cada módulo do curso. As meninas, né, geralmente são mulheres, meu público vem compartilhar algo, alguma ficha que caiu depois de um módulo de algum curso. E nessas trocas, e quando a gente fala principalmente de cocriação, tem pessoas muito resistentes em falar, como assim que eu tô escolhendo ser traída? Eu tô escolhendo se eu só planto, se eu só crio honestidade. Mas daí vem essa visão que é muito profunda, que não é o tema da live hoje, mas dos seus samskaras, dos seus registros subconscientes, que agora está sendo muito falado com essas novas formas de terapia, né, em crenças. A vida que você tem é de acordo com o sistema de crenças que você tem. Então, você cria situações na vida que vão reforçar o seu sistema de crenças. Então, por exemplo, mulheres que na sua família vibravam competições entre mulheres em vez de apoio entre mulheres. Elas vão criar situações, sejam no trabalho, em relacionamentos, que outras mulheres, porque elas já estão vendo aquilo, traem ela, né? Mas elas estão vibrando numa competição na mente delas. Elas têm esse registro de que não podem confiar, de que não podem apoiar. Elas têm esse registro de se sentir ameaçadas. Então, isso com relação a tudo. Quem tem algo de inferioridade, né, vai criar situações que reforçam o registro e você pensa, viu, eu não sou suficiente. E quando você sabe quem você é, que você é o ilimitado, né, que você cresce e a opinião dos outros não te define mais, aquilo não te abala, você sabe, né, que todo julgamento é uma confissão do sistema de crenças do outro. Quando isso está muito forte em você, eu sei quem eu sou, não te abala mais e você começa a reforçar situações na sua vida que realmente acontecem para o seu crescimento. Então, como eu falei ontem, a pergunta quando a gente se sente perdido na vida nunca é o que eu quero, é quem eu sou. Então, esse é a segunda fonte de sofrimento, quando você começa a se identificar com as situações da sua vida. E quando você começa a colocar a sua felicidade naquilo. Né? Logo depois que vem as lives futuras que também são muito interessantes, que é sobre apego, principalmente esses apegos nas suas crenças, apego ao que te faz sofrer. Olha ontem que eu falei a minha ansiedade, a minha dor nas costas, as pessoas se apropriam, têm apego a coisas que elas sabem que não fazem bem. Então, tô adorando um lado que eu acho que vocês estão prestando muita atenção, porque tá sem perguntas, mas podem interagir aqui, tá? Eu sempre falo, o que eu tenho pra falar aqui é 15 minutinhos, depois a gente troca, tá? Essas lives o intuito é ser lives curtas, pra não ficar cansativo, pra você ter um tempo de desligar aqui e digerir o que foi falado, tá? Então, asmita é basicamente você achar que vai ficar feliz quando tiver o carro tal, quando tiver a casa tal, e não já se sentir feliz com quem você é. Você se sente feliz com quem você é? Como diz Marta Medeiros, feliz por nada, né? Não te abalar as situações do externo. Porque um carro você pode ganhar amanhã, pode perder também. Aqui, né, eu moro em Miami, pode ter um furacão e as pessoas perderem a casa. E daí? Elas vão passar a vida lembrando e culpando o furacão, que a vida delas foi destruída
A vida delas não foi destruída, a casa foi. Então, entende como as pessoas se identificam com a casa, com o carro, com a profissão. Quando eu escuto, eu perdi tudo. Como se você ainda tá aqui? Você não perdeu tudo. Então, quando você perde tudo, né? O que é tudo pra você? Então, cuidado com as suas palavras. Então, asmita é esse ego que nos deixa também egoístas, nos deixa sem compaixão, porque a gente não sabe quem a gente é. A gente começa a acreditar no nosso sistema de crenças, nos nossos samskaras. Isso se torna um vasana, ciclos repetitivos, a vida andando em círculo, porque você não está aprendendo a lição. Eu falo e vou falar mais sobre isso na aula de por que certas situações repetem na nossa vida. Eu falo que é igual o videogame, um joguinho. Você tá lá jogando e não conseguiu passar de fase. E muitas vezes é sempre o mesmo monstro lá final que você tem que lutar e que você sempre perde. Gente, eu não sei, eu não jogo videogame há muito tempo. Tô falando da época tipo Sony, né? Aquele joguinho, daí tinha que passar de fase. Então, enquanto você não passa de fase, você realmente vai passar naquela fase 1 pelas mesmas coisas que você já conhece. Talvez você vai cometer erros novos, erros diferentes, mas quando você passa de fase, você vai ver coisas novas. E eu falo que o mundo espiritual é igual ao mundo material. Você não sai do jardim de infância para o doutorado. Você tem caminhos a serem percorridos. E é um grande mistério, a gente não sabe por que a gente conhece as pessoas que a gente conhece, por que a gente tá onde tá, por que a gente nasceu com essa forma, por que a gente nasceu privilegiado de estar aqui, de ter celular. Porque você é um privilegiado. Se você tem um celular, um smartphone, você já é um privilegiado, uma minoria da população. Mas a gente começa a elevar o nosso nível de comparação, né? E criar, eu falo, um benchmark de uma parcela que você vê que provavelmente nem está sendo verdadeira aqui nas redes sociais, e você começa a comparar a sua vida com uma foto de alguém, como se aquilo fosse perfeição. Isso vai te fazer sofrer, porque você não sabe quem você é, e talvez aquela vida daquela pessoa é boa e perfeita para ela. Quem disse que vai ser a vida que é boa para você? A vida que é boa para você é a sua vida. Essa é a vida perfeita para você. Porque como eu falei ontem, não existe ninguém sem problema na vida. Ninguém. Eu conheço muita gente, eu convivo com muita gente, eu troco com muita gente diariamente. E tem alguém que é ansiosa, sem motivo, que tem crises de ansiedade, que tem crise de pânico. Tem outra que tá numa situação de divórcio. Tem outra que tem um filho com uma doença degenerativa. Sempre tem alguém. Mas também sempre tem alguém que tá pleno. Esses são os evoluídos, esses são os com autoconhecimento. Porque senão você vai sempre, em vez de olhar a sua vida, você vai se identificar com os fatos. Isso é asmita. É identificar. Como é que o Patanjali tem uma frase para isso? Ele fala: o ato de ver, confundir o ver com o que é visto. Parece bobo, mas é muito profundo isso. O que eu olho, será que é realmente a realidade? Será que é realmente o que eu vejo? Ou eu tô confundindo esse ato de olhar com a minha visão, com os meus olhos já condicionados pelos meus registros, com o que é a essência das coisas? Então, esse asmita é traduzido como o ego, mas não nesse sentido só de agir de forma egóica, mas de, inclusive, virar uma pessoa egoísta, que só pensa em si, porque ela não sabe quem ela é. Então ela quer tudo pra si porque ela acha que ela vai ser mais feliz. E que ela tem que ser mais feliz com os outros, porque ela está se comparando.
E se fosse possível desejar felicidade para todos? Eu dou o exemplo de abençoar tudo que você gosta, né? Viu alguém com uma casa linda que você achou muito linda? Abençoa, fala, nossa, que eles sejam muito felizes nessa casa. Isso é um hábito bem indiano. Eles abençoam muito as pessoas. Então, começa a abençoar para que aquela pessoa tenha a melhor vida que seja para ela. E que você tenha a melhor vida que seja para você. Quem fez o exercício de ontem? Escreve aqui que eu quero saber se você fez. Gente, agora que tá cheio de comentário que tava lá pra cima, desculpa. Ai, obrigada, que eu fico linda de branco, Marina. Boa noite, lindo mesmo. Até minha filha gostou. E bom, sério, gente, tá cheio de comentário e o meu tava lá em cima. Espera aí. Porque a sensação de medo pode dar taquicardia quando sofremos? Bom, isso é do corpo, né? Assim, a lutar ou fugir é do ser humano. Quando a gente tem uma situação de estresse, o nosso corpo ele se sente em perigo. Né? Isso é muito conhecido na psicologia como síndrome de luta e fuga, que a gente fica hoje em dia constantemente nisso, tá? Porque antigamente, quando você tava na caverna e você via um urso e você tinha que correr muito, né? Tipo, e agora? Eu luto? Será que dá? Né? É do meu tamanho? Ou eu corro? A gente tá, hoje em dia, diariamente. Isso sempre vai existir. Algo que te gere estresse. Estresse existe desde essa época das cavernas. Ou você acha que não ficava estressado e liberava adrenalina e vinha isso, o que eu faço agora? Só que daí você tinha dias descansando até um outro estresse. Então o corpo tinha tempo para essa faxininha do cortisol, deixar os seus hormônios, né, bem, até uma outra situação de estresse. Só que agora é a cada 5 minutos, né? Então o corpo não tá tendo. Isso é reação, né, de medo. Medo é instinto de sobrevivência e seu coração vai acelerar, sua boca vai ficar seca. Por quê? Você tem que pensar. E aí? Corro, né? Fujo ou luto? Essa síndrome é muito conhecida e é isso, a sensação de medo da taquicardia de fato. Daí você tem que ver, isso é um medo real? Tem um urso na minha frente? Ou eu tô criando um urso? Pela ilusão, né, do meu ego, eu tô criando que isso é um problema, né? Porque as pessoas criam problemas na vida. Pensa bem. Os problemas que você tem na vida são muito poucos. Peraí. Sempre que está errado vem de fora, nós assumimos a nossa própria responsabilidade. É isso, Gabi. É a maior verdade, né? O inferno são os outros. Cadê? Isso, a minha ansiedade, meu medo, Mara, aprendeu. Diante de umas situações de perda dessa forma, como iniciar esse processo de cura? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui numa... Isso é até uma exceção, né? Eu digo que ela é uma outlier. Eu fui um dia num velório de uma menina em São Paulo que ela tinha falecido jovem, ela tinha acho que 25 anos, de trombose, uma bailarina linda e por erro médico ela faleceu. E eu fui no velório dela, muito abalada, e pensei, nossa, como é que tá essa mãe, né? Eu fui lá abraçar a mãe, todo mundo achou que ela tava dopada de remédio, porque ela tava calma, plena, falando obrigada por ter vindo. Não. A Júlia realmente era uma menina linda, fantástica, assim, uma calma. E essa mãe, ela era budista, muito espiritualizada, e ela foi uma lição disso, de o que ela pode fazer. Claro que ela tava triste. Agora, adiantava ela ficar revoltada, achar que a vida dela acabou. Ela aceitou aqueles fatos. E ela levou com leveza, de que os momentos que ela viveu com aquela filha tão jovem que se foi, acrescentaram na vida dela. Então, pra mim, isso foi uma lição. Eu lembro que eu saí desse velório, eu liguei pra todo mundo, eu liguei pro meu marido, eu liguei pra minha mãe pra falar quanto eu amava eles. Porque, como eu falei ontem, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que lidar bem com isso. A gente vai falar mais disso
na live do medo da morte. Então, em situações de perda, pensa, você perdeu a sua vida? Não, então reconstrói. Ah, perdi a minha casa, perdi meu emprego. Eu vou construir uma casa melhor. Ah, perdi meu emprego. Livramento, eu nem gostava do que eu fazia. Começa a ver tudo como livramento. Começa a trabalhar realmente a sua fé. Né? Que sem fé, gente, daí realmente não dá pra viver. Porque fé é esperar pelo melhor. Eu sempre falo isso. Você tem que viver como se os melhores dias da sua vida ainda tivessem por vir. Como se os melhores dias da sua vida você nem viveu ainda. Porque senão realmente a vida fica, né, sem esperança. Então quando você perde a esperança, é realmente muito triste. Você vai perder por quê? Por causa de um evento, né? É aquela frase, vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, ontem a gente falou isso. Não reconheça o impermanente como permanente. Tudo que é matéria, lembra o exemplo do ouro, brinco? É uma forma. Quando isso aqui acabar, que for derretido, vai voltar para a essência pura, que é ouro. Ainda me abalo demais com as coisas externas, mas estou bem mais consciente do que não posso reconhecer impermanente como permanente. Olha, quando entendem esse conceito do yoga, é isso, não dá pra comparar os nossos bastidores com o palco do outro. Cada um tem essa realidade. Várias pessoas falando, que bom. Tá salva a live de ontem. Fizeram, muito bom. É isso. Mai, indica livros sobre esse tema de sofrimento, medos. Tem um livro só sobre kleshas. É falado no Yoga Sutra de Patanjali. Mas como eu falei ontem, você vai chegar e ler o Yoga Sutras? Meu Yoga Sutras tá por ali, tem umas 2 versões. Você não vai entender nada, né? De verdade, não é arrogância. Você precisa de um professor te explicar, te guiar, aquele que já teve um entendimento sobre aquilo, prático, não só teórico, para digerir aquele conhecimento teórico para você, tá? Então, assim, geralmente todo esse conhecimento que eu passo aqui são de Upanishads, de sutras. Tinha um livro ali que era o Shiva Sutra. Olha, Mário Petrilli, Ilusão do Ego. Mário Aquilute, cheguei tarde, me sinto feliz por conhecer e fazer parte do yoga, que bom. Que bom, ó, carrego sua frase comigo sempre, o melhor ainda estar por vir. Gente, isso tem que ser o mantra da sua vida. Não só você acreditar, como fazer. Não, hoje eu vou ser melhor que ontem. Né? Cada dia você ser melhor. Porque senão realmente não faz sentido estar aqui. Você se acomodar e chorar pelo que perdeu, pelo que não tem. Você tá colocando uma lupa no que você não quer. Né? Ao invés de agradecer, tipo, nossa, mas olha só, eu tenho saúde. Eu tenho 2 braços. Tem gente que nem tem isso e faz coisas lindas. Então, gente, virou as perguntas muito individuais, né? Mas eu vou responder, mas tem muito perguntas individuais. Mas, ó, Mai, como não ficar triste por se sentir sozinho? Eu namorei 8 anos, me afastei de todos, me sinto muito, muito, muito sozinha. Contextualiza que estamos numa pandemia e muitas pessoas, né, ficaram em casa, não estão socializando. Mas eu falo que, de verdade, eu conheço milhares de amigas, inclusive eu muitas vezes, que adoraria ficar sozinha. Vocês não sabem o que são os bastidores dessa live, então eu vou contar aqui. É a correria, meu marido, vai. Meu marido foi comer uma pizza com as crianças, porque é silêncio, senão eu não ia conseguir estar aqui em silêncio, falando, transmitindo temas profundos. Tem todo um, vamos, vai lá, que correria bastante gente aqui na minha casa. Então eu falo, quem tá com muita gente, o sonho é ficar sozinho. Quem tá sozinho quer tá com outras pessoas, né? Claro que eu sou feliz de ter os meus filhos, de ter meu marido, de ter essa bagunça, essa gritaria que muitas vezes é minha casa. Mas
A gente tem que estar feliz com o que a gente tem. Sendo que o que você tem agora, sua companhia, como que você pode aproveitar ela da melhor forma? Lendo, adoraria, ó, tem um monte de livro aqui na minha fila pra ler, tem um tempo. Ai, vou sentar e ler. Gente, de verdade, vocês acham que tem isso aqui? Só quando eles dormem, né? Ou quando estão na escola, só que daí eu tô trabalhando também, dando aula. Então, assim, como que você pode otimizar o seu tempo com você? Faz uma lista das coisas que você ainda quer fazer na sua vida. E como que você poderia aproveitar esse momento de solitude, troca essa palavra solidão por solitude, pra ir atrás dos seus sonhos, pra cozinhar pra você, né? Percebe como a gente se arruma pros outros e pra gente é tudo jogado. A gente faz uma mesa bonita se a gente vai receber um amigo e pra gente a gente come de pé. Faz uma mesa bonita pra você, se namora. Porque esse primeiro passo de você se dar o que você quer que o outro te dê, vai atrair uma pessoa que vai te tratar assim, tá? Porque senão você vai também, querendo ou não, se atrair alguém, você é uma pessoa que te trata como você tá se tratando nesse momento. Então pensa, como que você tá... Se você conhecesse alguém agora, como que você estaria ensinando essa pessoa a cuidar de você? Através do seu autocuidado. Tá? Então, por isso que autoconhecimento é tudo. Você saber o que você quer para aproveitar momentos de solitude para o seu crescimento espiritual. Eu falo, né? Não é no momento... De verdade, vocês acham que eu li esses livros profundos quando eu tava muito feliz? Quando eu tava numa viagem? Quando eu tava viajando com meu marido sem filhos? Quando eu tava em festa? Já fui super festeira. Ainda saio de vez em quando, mas... Sabe, assim, ou dançando. Tô numa balada, dançando, que é muito bom soltar o corpo, daí vou parar e ler o Shiva Sutra, o Shiva Samhita? Não. São nos momentos que você tá que você tá às vezes até meio triste, aquele dia que você não tem vontade de tirar o pijama, que você vai se autoestudar e que você vai estudar. Então é muito importante. Isso aqui, ó, faz parte da vida. Gente, qualquer linha reta na vida não é um bom sinal. Tá? Linha reta quer dizer que acabou. Também não precisa ser assim, né? Oscilações, picos e vales. Mas assim, ó, tem dias que você acordou muito animada, feliz, com vontade de cantar e dançar. Tem dias que você vai acordar mais introspectiva e com vontade de escrever, estudar, tá? Então aproveita esses momentos de solitude, introspecção, porque tem tanta coisa para ser estudada, tantos cursos online, tanta coisa para o crescimento, para você aproveitar esse momento sozinha. Olha que linda, Mari. A solidão me fez aprender a me conhecer e transformar em solitude. Passar a pandemia sozinha foi uma bênção. Então, é isso, né? A gente tem que ressignificar o que a gente tem e tirar contentamento daquilo, tá? Porque você não tem como mudar agora a situação atual, mas você pode mudar a sua visão sobre aquilo, tendo uma visão menos egóica, é o tema de hoje, asmita, menos centrada na situação do agora, fazendo que aquilo é quem você é, né? Que daqui a pouco, se você se identifica com essa situação, você vai virar realmente uma pessoa solitária, porque você se identificou com aquilo. Nossa, eu sou solitária. Eu sou sozinha. Tá vendo? Eu sou, em vez do eu estou, como algo transitório, né? Então aproveita esse momento de solitude, de paz, de silêncio, ouvir música, escrever, trabalhar em você, praticar yoga, né? Você poder escolher o que você vai fazer, porque também não tem outra pessoa. Então, também não é melhor ou pior, tudo depende do seu ponto de vista, né? Lembra, não existe bom ou ruim, depende a ótica que você tá enxergando aquela situação. Então, mais sobre o Bhagavad Gita, também acho importante conhecimento, claro, mas também é um livro, né? O maior livro da história de espiritualidade, e é uma história, uma grande história que conta do Mahabharata. O Bhagavad Gita são alguns capítulos do Mahabharata, que é o maior livro
da história. Falei o Bhagavad Gita, o Mahabharata. O Bhagavad Gita são alguns capítulos que é a época da guerra. Então é lindo. Mas você tem que ter essa consciência também de ler o Bhagavad Gita não só como um épico, mas entender que aquilo ali é a vida, as nossas lutas diárias, aquela luta ali da cidade entre os primos, representa tudo, gente. Tem quem fale que se não tá no Gita, né, se não tá no Mahabharata, não existe, porque o Mahabharata ele fala sobre ciúme, inveja, competição. Tem vários personagens, cada página surge mais algum. E ele é um livro lindo também, mas isso é um livro de contos, né? Perguntaram aqui onde saber sobre o sofrimento desses temas que a gente está falando na live, que são os kleshas. Isso tá no Yoga Sutras. Mas o Bhagavad Gita tem lições lindas sobre o sofrimento humano e eu posso contar uma aqui. Que é quando eles têm, em determinado momento, Yudhishthira, ele rouba lá, ele perde. Eu vou dar um exemplo, tem que resumir bem, deixa eu pensar como que eu vou resumir isso. Certa situação entre os primos, existe um jogo de dados, mas o dado tá viciado. Para ele perder de má fé o outro primo, que também era rei, perder o seu reinado. E pelo ego ali no momento, em vez de ele parar de jogar, ele fica naquela ânsia, ele é tomado pelo ego e ele aposta até a mulher. E ele perde, inclusive, a sua linda esposa. E eles vão ter que passar 12 anos no exílio. Imagina reis com posses. Eles têm que usar roupa de casca de árvore. Isso mexe muito com os irmãos. E a mulher desse rei cai num grande sofrimento. E ela tem a sabedoria como aliada para conseguir aceitar aquela vida. São 12 anos na floresta. E imagina, poderia ser de grande sofrimento. E depois a história muda, eles passam os 12 anos na floresta. No 13º ano eles têm a guerra, que daí que entra o capítulo do Bhagavad Gita. Esse jogo de dados está antes do Bhagavad Gita, que é para entender por que vem a guerra. Eles querem lutar daí por justiça, reconquistar o seu reino. E vem a luta. E Krishna tem que aconselhar Arjuna, que entra em depressão, porque ele não quer lutar contra os primos, mesmo que os primos tenham roubado, tentado matar eles, feito esse jogo de dados em que eles tiveram que ir por 12 anos no exílio por causa desse jogo de dados viciado. E mesmo assim, Arjuna não quer matar os primos e ele entra em depressão. Então ele é aconselhado por Krishna, que fala: levanta e luta. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Então isso serve para o nosso dia. Eu lembro que o Gerson Fraume escreveu isso, né? Levanta e luta, Arjuna. Quando o Festival Yoga Lifestyle lá dele não estava dando, e ele também sugerindo situações, né? Como que a gente poderia fazer acontecer o festival. E isso é um mantra para a vida. Levanta e luta, Arjuna. Realmente nem tudo é como a gente gostaria. Eu sei que você não queria lutar contra os seus primos, mas a guerra é para restabelecer o Dharma. É uma guerra espiritual ali, tipo o bem contra o mal. Os Pandavas, que são os 5 irmãos comprometidos com o Dharma, lutando contra aqueles que estão sempre prejudicando os outros. Então, o Krishna no Bhagavad Gita, ele fica como um conselheiro ali, eles são primos, mas ele fica como um avatar de Vishnu, que é o conservador do universo, orientando um humano que é o maior guerreiro, ele é o melhor do arco e flecha, Arjuna, mas ele não quer lutar, ele entra em depressão que vai matar os primos. E Krishna fica como um mentor espiritual, falando que realmente a vida na Terra tem coisas que tem que ser feitas. Isso é a maior lição para a nossa vida, assim, mas eu não queria. Nesse momento, levanta e luta, Arjuna, né? Tira forças
e vai para a batalha. A gente não pode fugir do campo de batalha, não é dhármico, tá? Um guerreiro ali no campo de batalha, ele não pode fugir. E por muito tempo eu não entendi isso. Eu pensava, como que o yoga fala de ahimsa, de não violência, e tudo fala da guerra, né? Tem vários épicos. O Ramayana também é épico, é uma guerra. Mas mostra, é a nossa realidade, é o campo de batalha, é o dia a dia. Pode ser mais leve? Pode, se você mudar a sua perspectiva, a sua visão. Mas você tem que restabelecer o Dharma, né? Que o Dharma é não só a sua missão, isso é o sua Dharma, mas corroborar para a harmonia do todo. É isso, a professora Lúcia Helena Galvão tem alguns vídeos comentando Bhagavad Gita e ela é maravilhosa, né? Digitem Lúcia Helena Galvão no YouTube, Bhagavad Gita, e vocês vão ver os comentários dela sobre o Gita. Mas a Glória Arieira, grande professora de Vedanta, eu sempre indico isso, também tem um podcast que ela conta lá do início do Mahabharata. Só que eu indiquei isso para umas alunas do último até turma da jornada interior e elas me falaram que já começa assim no capítulo, sei lá, 200 hoje em dia. Porque eu acho que o podcast tem um limite do quanto você grava e imagina que ela tá narrando o Mahabharata de forma maravilhosa e deliciosa de ouvir. É isso, Joyce, o que não tem escolha, escolhido está, né? Que não tem remédio, remediado está. Ah, isso é conformismo? Se você quiser definir assim, né? É a aceitação. Aceitação que existe uma perfeição no todo. Que se você quiser ver imperfeição, você vai ver. Se você quiser ver perfeição no caos, você vai ver também, né? Se você tira a sua visão do o que está acontecendo para mim, que é a asmita, que é essa fonte de sofrimento centrada em você, né? Isso só acontece comigo. As pessoas estão contra mim. A pandemia arruinou o meu negócio. Isso tudo é asmita, que é a segundo klesha. Quando você tira ali a sua percepção, né, de por que isso está acontecendo para mim, que você vai para um campo maior de que esse planeta Terra, numa galáxia, entre bilhões de galáxias, é muito milagre, é muito caos, meteoros passando, buraco negro que pega uma estrela. Gente, as tretas cósmicas também são poderosas, né? Mas a estrela vai ficar ali com aquela consciência dela, como a gente. Nossa, por que esse buraco negro me pegou e agora estou indo para outra dimensão? Não, porque é energia. Porque a energia está consciente de que tudo que é matéria está o tempo todo se transformando. Glória Arieira, isso mesmo. O que diferencia o comodismo da aceitação? O que diferencia para você? Como que isso reverbera em você? Né? Para mim, o que diferencia a aceitação é você levar com leveza as coisas. Acomodar é tipo se acomodar num sofá. Agora eu me acomodei. E agora eu vou ficar aqui. Não é ir pra frente, né? A aceitação, eu aceitei, eu aprendi e eu me movimento a partir desse karma, a partir dessa ação, tá? Então, pra mim, no meu ponto de vista, é isso. Isso aí, acomodar é não gerar movimento, né? Acomodar. Me acomodei aqui nessa cadeira, tá? Então é isso, compreenderam as mitas nessa questão do ego também de centrar as situações da vida em você, como se você fosse o centro do universo e não um entre bilhões de seres humanos nesse planeta e entre provavelmente trilhões, alguns infinitos almas que a gente não consegue nem, acho que ter a dimensão do que é esse plano e quantos outros planos ainda existem, né? Então você, por asmitas, sofre em trazer as situações do seu entorno para o pessoal, para você. Isso aconteceu para mim
e a identificação com essas situações como quem você é. Então, a gente vai começar a encerrar, últimas perguntas. E que eu não quero que fique chato, sabe? Às vezes eu, não sei, pode ser percepção minha, eu acho longo às vezes 1 hora. Eu gosto de ouvir, por exemplo, podcast, coisas curtas, 20 minutos, que é um tempo de um deslocamento. Então eu gostaria que aqui a gente também ficasse, né, nesses temas de forma curta e precisa, né? Porque senão, como as definições são essas, vai ficar repetitivo o que eu vou falar, tá? Entenderam ontem que nós somos o ouro? Quem você é? Lembra? Eu sou ouro, né? Eu não sou anel, não sou brinco, não sou tornozeleira, piercing. Você está como um brinco, anel, tornozeleira, colar, né? O que eu sou é ouro. Existe o exemplo também da argila, que é o escultor faz um pote. Da argila, ele faz diferentes potes. Quando aquele pote quebrar, ele vai quebrar a forma, mas não tem como aquele pote deixar de ser argila. Ele parou a sua função como copo, vasilha, cumbuca, mas não tem como ele deixar de ser argila, nunca, porque é o que aquele copo é, tá? Então, o que nós somos essa essência pura tendo uma experiência nesse corpo, porque aqui nesse planeta é tridimensional, né? Tudo tem forma, então a gente precisa de uma forma de estar aqui. E você deve cuidar dessa forma muito bem. Você deve cuidar desse templo. Agora, você não pode deixar a sua vida centrada na sua relação com o corpo. Tá? Então essa é a diferença também, né, de se acomodar nesse corpo e de aceitar. É um bom exemplo de como usar também o comodismo e a aceitação com relação ao corpo. Eu aceito esse corpo, eu nutro ele, mas eu sei que eu sou a minha consciência. Que bom, a live anterior foi incrível. É isso, tô bem animada porque para as próximas, porque eu vejo que a maioria daquela caixinha de perguntas, quando eu falei por que você sofre, a maioria era por apego, nessa angústia assim de ter o medo do futuro, então tá apegado a um desfecho que ela acredita que é o melhor para ela. E quem disse que o que você acha é o melhor para você, é a forma que você vai estar cumprindo a sua missão? Eu sempre falo, tem situações da vida que, graças a Deus, não aconteceram como eu queria, porque hoje eu tô aqui, né? Que eu realizada. Isso quer dizer que eu não tenho problema? Não conheço ninguém sem problema, mas eu sou realizada com a vida que eu escolhi viver, com a profissão que eu escolhi ter, né? Com o que eu estudo, com o que eu passo, com as pessoas que eu conheço através dos ensinamentos, das palestras, dos cursos. Então, isso é escolher, né? Mas teriam várias situações que eu teria escolhido diferente. E hoje em dia eu só agradeço porque me trouxeram até aqui. Então, medo da infelicidade da minha filha, me atormenta. Tá vendo? Você tá querendo provavelmente escolher o que é melhor para ela. Ela vai ser feliz quando ela se encontrar. Investe em autoconhecimento para ela, em yoga, cursos de filosofia, numa terapia. É isso que você vai ajudar ela. Não você querendo que ela tome um caminho que você acha que é melhor para ela. E é isso, ó, a Alexia tá falando, controle, né? A gente quer controlar até o futuro. Então, eu vi pela caixinha, assim, que muita gente é o medo, pela falta de controle do amanhã e o medo da morte, né? Que vai ser um dos temas da live também. Então é isso, gente. Faça tão rápido, sem pensar, ai, hoje que eu tenho pra falar as mitas, né? Então, vai ser meia hora. E aí a gente fica aqui falando. Ó, mais uma, medo de ficar sozinha. Assiste a live gravada que eu falei sobre solitude. Então é isso. Tem dicas dos livros aqui também. Tem livros para iniciantes aqui nos destaques, tá?
E daí você vai encontrar. Tem ótimos livros de iniciante, de filosofia de yoga. Eu amo ler, mas eu acho que passar alguém assim, fazer um curso e depois se aprofundar com o livro faz a diferença, porque você vai ler com outra forma. Senão eu lembro de desistir, e olha que eu gosto muito de estudar, de ler alguns livros, porque não tava fluindo, sabe? Tipo Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, livros que são tão densos que se não tem alguém te explicando, você para de ler, porque não é um livro assim, tipo, sei lá, vou dar um exemplo que eu amo, Mário Vargas Llosa, que, nossa, que delícia, não quero parar de ler, né? Travessuras da Menina Má, literatura assim que, o que vai acontecer? Quero saber, tipo série do Netflix, sabe? Que você fica maratonando, esses livros não são assim, são livros de estudo, você tem que ancorar a sua energia ali, tá? Então é diferente. Então, se você tem o medo de ficar dependente dos outros, somos interdependentes, ninguém é uma ilha, né? Mas você tem que ver o medo de ficar dependente do outro no quê? De não ter saúde física e alguém ter que morar com você, ser dependente financeiramente, vai mais fundo na raiz desse medo e trabalha a aceitação e muda, né? Trabalha. Nada é garantia de nada, mas eu trabalho o meu corpo físico diariamente para ter saúde, para ter essa independência, né? De ir pra lá, de ir pra cá. Eu gosto muito, né? De fluir como uma toda vata, né? De ser pra lá e pra cá. Então, trabalha no que você quer, em vez de ficar presa no medo, né? Se limitando. Então, espero que tenham entendido esse conceito de asmita, que é uma continuação de ontem. Então, avidya é ignorância, somos ignorantes da existência e por isso sofremos. Asmita, nos identificamos com o que temos e com as situações que estão acontecendo na nossa vida e por isso sofremos, tá? E daí agora vem apego, aversão e o medo da morte, que são também temas muito profundos. Então, obrigada pela presença mais uma vez. Podem continuar fazendo dúvidas, comentem aqui. Eu acho os comentários mais fácil de olhar do que as mensagens do direct, tá? Então, às vezes fica cheio lá a caixinha. Eu prefiro que comentem aqui nos comentários, porque daí eu posso responder tudo de uma vez só, sem ter que ficar abrindo caixinha por caixinha. Então, gratidão pela presença. Estou muito feliz em passar esse conhecimento, que é um conhecimento lindo, que realmente transformou a minha vida e que possa transformar a sua vida para você não ficar mais parada onde você não quer. Para você ir atrás, que você é merecedora da vida dos seus sonhos, né? E a vida dos seus sonhos, lembra, é muito simples. Quando você é realmente feliz, quando você tá com quem você ama e quando você se sente amada. Porque senão, falo que vou terminar e continuo, né? Mas isso é asmita. Você achar que vai ser amado pelo que você tem. Eu sempre falo, quando você não se veste como você quer se vestir, isso é uma grande armadilha do ego, porque você quer impressionar o outro. E você quer realmente que o outro goste de você porque você se veste como você acha que é legal. Eu sempre falo, gente, Deus me livre ter pessoas que gostem de mim pelo que eu tenho ou porque como eu me visto. A gente tem que estar com pessoas que gostem da gente como a gente é, pelo que a gente é. Então, quanto mais você vibrar no autoconhecimento, gostar das pessoas, aceitar as pessoas como elas são, mais você vai também melhorar o seu círculo de amigos, de amizades verdadeiras e profundas, tá? Então, pensem nisso com relação ao ego quando você quiser impressionar algo, tá? Por que você quer impressionar? Ou melhor, por que aquela pessoa é tão importante nesse ponto pra você? O que você tanto admira nela? E daí você talvez vai ver que ela é uma pessoa que você nem admira e você tá tentando impressionar, né? Por ego, por ignorância de quem você é, do que você já é. Então, sempre pensa nisso até no se vestir. Eu quero vestir isso. Mas não dá, né?
Então, quando você fica mais autêntico, você atrai também relacionamentos baseados na autenticidade de quem você é na essência. Então, boa noite. Hoje não tem dever de casa, mas vou pensar num para amanhã. E daí, quem não fez o de ontem, faz hoje, tá? De fazer a listinha das suas melhores qualidades, de quem você é, do que você quer, a sua rotina perfeita, tá? Porque isso tá ao seu alcance. Mas então, por isso, não inclua ninguém na sua listinha. Tipo, às 8 eu quero jantar com o fulano. Pensa numa lista que seja, vamos dizer, eterna. Mesmo sem o fulano, mesmo sem o carro, mesmo sem a casa dos seus sonhos, aquela rotina seja possível porque ela só depende de você. Então tenta construir algo que você vai ficar menos vulnerável com as situações do externo que mudam a toda hora. Ok? Então foquem, coloquem principalmente, a minha sugestão, tempo de estudo e de autoestudo. Estudar realmente, ler 10 minutos do dia, algo de autoconhecimento, tá? Isso realmente vai transformar a sua vida. Então, boa noite, feliz 2/2, que seja um lindo portal para o seu autoconhecimento e a realização de quem você é. Yoga sempre é escrito realização com R maiúsculo, porque não é muito profundo. Medita sobre essa palavra, realizar, tá? Realizar-se. Só pensa nessa palavra, realização, que é algo muito importante para o yoga, tá bom? Boa noite.